Você já parou para pensar que talvez estudar tanto seja justamente o que está te impedindo de avançar? Eu sei que é estranho escutar isso de uma pessoa que gosta muito de estudar, mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, meu povo, oi, minha pova! Quem aqui, assim como eu, adora comprar um livrinho, um curso, tá sempre estudando, mas de repente se deu conta de que tem um monte de livro pela metade, não terminado, ou não iniciado, e o mesmo vale para os cursos. Se esse é o seu caso, continua aqui que esse vídeo é para você. Hoje a gente inicia uma jornada na qual eu vou te mostrar como organizar aquilo que você já sabe, para você partir para ação e ter os resultados que deseja. Então fica comigo até o final. Eu não sei você, mas na época da escola eu estava muito longe de ser uma aluna exemplar, sabe? Eu era aquela aluna dedicada, me esforçava nas tarefas, fazia os trabalhos, estudava pra caramba, mas as minhas notas sempre foram medianas e a maioria das vezes abaixo da média. Eu fazia recuperação todos os anos da minha vida. Eu era essa pessoa. Estava sempre com um novo livro, sempre com uma nova aula, sempre tentando estudar, sempre implementando, mas, assim, de uns tempos pra cá, uma coisa começou a me incomodar, que era o quê? Eu comecei a perceber que mesmo lendo alguns livros que eu gosto pra caramba e que eu tirei bons aprendizados dali, eu não conseguia lembrar exatamente o que estava naquele livro. E muitas vezes eu precisava reler o mesmo conteúdo para conseguir lembrar de algum insight. Isso me fez ficar efetivamente incomodada, sabe? Não era nem aquela sensação de que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, porque eu até considero ela uma coisa positiva. Só que parece que eu estava me perdendo nesse ciclo infinito de querer sempre aprender mais. A quantidade de livros sobre um determinado assunto, a quantidade de cursos sobre um determinado assunto, e mesmo fazendo tudo, entre aspas, mesmo dominando a teoria, era como se não avançasse. Você já sentiu isso aí também? Às vezes eu acho que a gente entra num ciclo infinito de querer aprender e não percebe o quão pouco a gente está aplicando aquilo que a gente já aprendeu e quer sempre buscar o próximo passo ou o próximo degrau sem reconhecer o degrau que a gente está e sem reconhecer o que a gente precisa para ir para o próximo degrau. Você não entende? Para aí para pensar. Qual foi aquele curso incrível que você comprou, que você adorou e você nunca aplicou o que tem nele? Ou até mesmo aquele momento em que você lê um livro que te inspira, que te, sabe, explode a cabeça, igual aquele emoji. Você teve uma ideia magnífica por ter lido esse livro, só que você está até hoje esperando o momento ideal para começar a tirar essa ideia do papel. Ou pior, você perdeu essa anotação dessa ideia. Você também já passou por isso? Caso você se sinta à vontade, aproveita aqui o espaço dos comentários e coloca qual foi o último insight que você teve, mas acabou perdendo por estar buscando esse momento ideal. Olha, eu já comentei isso outras vezes, mas tem acontecido comigo por aqui. E a principal coisa que eu tenho feito é literalmente separar momentos para aplicar o que eu aprendi. É isso. E foi aí que as coisas na minha cabeça começaram a mudar, porque se eu tenho interesse em finanças, moda, marketing digital, criação de conteúdo, copywriting, educação infantil, organização de casa, planejamento, vocês percebem que são muitos setores e muitas áreas? Se eu quiser desenvolver todas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. E eu não sei o que você precisa desenvolver. Se é foco, se é disciplina, se é organização, inteligência emocional, comunicação interpessoal. Eu não sei. Como eu falei, a sua lista pode estar enorme. Mas você vai precisar escolher uma única coisa para focar. Para te inspirar a montar aí sua listinha, eu quero te falar do meu caso. No meu caso, eu montei uma lista com inúmeros pontos que eu busco melhoria. Só que eu percebi que, no fim das contas, o que eu tenho é como se fosse... Você vai falar da obesidade mental? Quando você vai acumulando um monte de informação e não coloca pra fora, não externaliza isso, não aplica isso no seu dia a dia? Essa obesidade mental tá me causando uma bagunça completa
completa nos meus pensamentos. E justamente por conta disso, eu entendi que eu tenho muitos insights, eu tenho muitos aprendizados espalhados. Muitas vezes eu não sei por onde começar. Então, depois de esclarecer quais habilidades eu busco desenvolvimento, eu cheguei à conclusão de que, no meu caso, eu preciso desenvolver um sistema que me ajude a monitorar, mapear e traquear esses insights, para que eu coloque eles em prática. Que eu tenha as ideias todas num canto só, os insights todos num canto só, talvez separados por temas, por livros, enfim, isso está sendo desenvolvido. Esse é o meu desafio. E dentro desse contexto, eu queria te chamar a fazer parte desse desafio. Se você me acompanha lá no Instagram, com certeza você já viu, porque eu tenho liberado alguns vídeos nesse sentido, falando um pouco mais sobre isso. E eu estou trazendo este assunto aqui para o YouTube, porque os desafios, eles são muito legais e muito motivadores para a gente engajar com uma comunidade e efetivamente ver melhoria na nossa vida e na vida dos outros. Eu acho que tanto você que está aí me assistindo pode contribuir comigo quando você coloca um comentário, quando você dá um like, justamente para trazer uma troca aqui para o canal. E eu consigo contribuir com você mostrando um pouco daquilo que eu não estou mostrando no Instagram, né? Mostrando não só, ou melhor, propondo não só o desafio, mas mostrando o que eu tenho feito no meu dia a dia para conseguir aplicar os desafios. Afinal de contas, é uma jornada que a gente está caminhando juntos, né? Então, se você tá afim, dá uma pausa nesse vídeo, pega um caderninho, uma folha em branco, abre o Word, abre o Notion, não sei. Mas lista, quais são as habilidades que você gostaria de aprimorar? Quais foram aqueles feedbacks que você já recebeu e que você falou, caramba, eu devia mesmo melhorar isso aqui? Lista todas elas. E no final, tira um tempinho a mais para pensar qual é aquela que você precisa focar nesse momento. Só depois que a gente tem definido qual habilidade que a gente vai focar, é que a gente consegue traçar esse caminho para partir para uma ação direcionada. Não adianta a gente ter aquele monte e querer atacar tudo de uma vez. Isso não vai adiantar. E foi pensando dessa forma que eu entendi que não era sobre buscar conhecimento aleatório. Muito pelo contrário. Era justamente analisar aonde eu preciso melhorar. Quais são os pontos que eu quero e que eu busco uma melhoria ativa. Pode montar tudo numa lista. Você vai ver que são vários. Comigo também é assim. Mas o mais importante é você pegar essa lista, observar, trazê-la para o seu contexto atual. Então, por exemplo, digamos que você esteja passando por situações muito complicadas na família, ou a comunicação não está boa, não está assertiva, seja dentro de casa, seja no trabalho. E você sabe que por mais que você queira estudar finanças pessoais, comunicação interpessoal é aquilo que vai te fazer avançar nesse momento. Então você seleciona ali comunicação interpessoal para focar nela e aprimorar essa única habilidade. E esse é o nosso primeiro desafio. É realmente entender qual é a habilidade que a gente vai atacar para poder resolver. Com essa clareza, a gente consegue efetivamente trilhar um caminho de sucesso aí, no sentido de que a gente consegue estudar, aprender e aplicar e ver progresso naquilo que a gente está comprometido a progredir. Então, se você curtiu esse conteúdo, se você gostou dessa ideia, lembra de dar o joinha aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal para a gente continuar essa jornada juntas. Se você tem interesse em acompanhar um pouco do meu dia a dia, um pouco dos meus bastidores, um pouco do que eu faço, eu te espero lá no Instagram. A gente tem stories diários e bastante conteúdo legal sendo compartilhado por lá também. E ó, eu espero te ver aqui na próxima semana. Tchau!